Graça e paz, queridos. Estamos dando início a mais uma escola bíblica Palavra Viva. E hoje nosso assunto vai ser doenças na área social, dentro do curso Doenças do Nosso Século. Hoje nós vamos tratar então das doenças que atuam, que agem na área social. Nós estamos continuando o estudo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9. E hoje nós vamos analisar mais uma categoria de doenças do nosso século, as doenças na área social. O texto que citamos, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9, nos mostra um fato interessante: a extensão do pecado original. Ele não afetou somente o indivíduo, mas atingiu também seus relacionamentos. Em outras palavras, os relacionamentos humanos foram profundamente afetados pelo pecado original. O pecado tem sido responsável por várias doenças que afetam o ser humano em seus relacionamentos sociais. Não podemos negar o fato de que em nossos dias aumenta cada vez mais o número de famílias disfuncionais. Eu atuei por 12 anos dentro de um grande colégio em Londrina, trabalhando na área de aconselhamento escolar. E nós tínhamos um trabalho de atender adolescentes, pré-adolescentes, às vezes até crianças, que causavam tumulto, causavam problemas na escola. E o que nós percebemos é que a grande maioria dessas crianças, desses pré-adolescentes e adolescentes que eram violentos, alguns até agrediam fisicamente os professores, vinham de famílias disfuncionais. O pai, traficante de drogas, estava na cadeia. A mãe entregue à prostituição, a criança sendo criada pelos avós. Os pais separados, tios e avós cuidando das crianças. Quantas vezes nós chamávamos os responsáveis para conversar e não vinha o pai, não vinha a mãe, vinha o avô, a avó, a tia. Quer dizer, a criança cresceu no lar disfuncional, sem imagem do pai, sem imagem de mãe, muitas vezes projetando de uma maneira distorcida também essa imagem nos avós. Ou seja, eram crianças que traziam um histórico familiar terrível. E isso hoje, essa situação é uma situação que atinge várias camadas da sociedade. Não é apenas os pobres, os favelados, não. O divórcio tem sido um problema sério para provocar a disfuncionalidade da família. Então nós temos hoje filhos da classe média alta e até da classe alta, que são completamente desestruturados emocionalmente, muitos se entregando às práticas homossexuais, outros às drogas, outros se tornando patologicamente desequilibrados, na alma, quer dizer, vitimados, por doenças de ordem psicológica. Hoje é muito comum doenças do tipo, porque hoje a psicologia e a psiquiatria dão nomes a certos comportamentos que são estranhos, que são comportamentos até antissociais. Então tem a bipolaridade, e outras doenças que já foram identificadas e que muitas delas, não são todos os casos, 100% dos casos, porque existe a questão de ordem biológica também, física, mas muitos casos são situações que surgiram devido ao fato da família se tornar ou da família se formar dentro de uma realidade de disfuncionalidade. Então, o divórcio, como eu já disse, tem sido um dos grandes vilões que destrói famílias, tendo como resultado filhos abandonados e casais frustrados.
Devido às consequências do divórcio, aumenta a cada dia o número de pessoas sofrendo de rejeição. Essa talvez seja uma das doenças mais graves do nosso século, a rejeição, o sentimento de rejeição. Mas o divórcio não é o único vilão na destruição de lares. Nós temos a incidência de abusos físicos, abusos morais, agressões, a pedofilia, que tem sido um problema seríssimo nos nossos dias, atingindo até o relacionamento entre pastores e padres com as crianças, professores, né? Muitas vezes a pedofilia é praticada dentro da própria família por um tio, né? Um irmão mais velho. Situações assim vão se tornando cada vez mais comuns. Nós vemos essas situações sendo descritas, às vezes até com uma linguagem assim agressiva, nos jornais da televisão, né? Aqueles famosos jornais que dizem que quando o jornalista está falando, o sangue escorre pela tela, né? Usando uma expressão um pouco irônica, mas a realidade é que quando nós assistimos esses informativos, nós nos deparamos com casos horrendos de pedofilia. Então, a igreja tem sofrido com isso. Escândalos provocados por pastores pedófilos, a Igreja Católica também sofrendo com padres, né? Segundo um levantamento que foi feito há não muito tempo atrás, a Igreja Católica estava investindo uma quantidade enorme de dinheiro para dar conta das ações, né, judiciais contra padres por causa de pedofilia. Isso é triste, irmãos. Isso é triste para a igreja, isso é triste para as famílias, para os próprios ministérios, né? Como que pessoas nesse nível de desajuste psicológico chega a exercer um ministério pastoral, né? Falando de padres e pastores. Mas infelizmente esses fatos têm acontecido. Sabemos que Satanás está por trás de tudo isso, manipulando, como se ele fosse um maestro maligno de todas essas ações para que as pessoas sejam destruídas. É uma forma de Satanás desencadear esse ódio que ele tem pela humanidade, usando o próprio ser humano. Isso é incrível. Nós estamos falando também de violência sexual, maldições lançadas por pais ou pessoas em autoridade. Bem, meus amados, a lista é grande. Há tantas situações hoje que afetam a funcionalidade da família. A questão é que a vida familiar tem sido alvo de inúmeros ataques provocados por estas doenças sociais. Há também outros abalos que estremecem os relacionamentos sociais, tais como desamor e crueldade nos relacionamentos, a traição e a hipocrisia, a aversão ao bem e o abuso de poder. Nós vamos tratar de cada uma dessas doenças sociais neste estudo. Essa sequência agora vai tratar dessas doenças. E hoje nós vamos começar falando da primeira doença na área social, que é a desobediência aos pais. Essa é uma doença do nosso século, irmãos. Como que os filhos têm sido desobedientes aos pais. E isso reflete, às vezes, até na relação entre pastor e ovelha. Nós podemos perceber, ao longo da história, a sociedade tem incentivado a desobediência ao mandamento divino de honrar pai e mãe. Esse mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Essa orientação social vem ganhando força e atingiu seu ápice nestes últimos dias, em que a insubordinação obstinada dos filhos aos pais tem alcançado níveis assustadores.
Vários fatores têm contribuído para que esse distanciamento entre pais e filhos se desenvolva. Alguns desses fatores já vêm de tempos atrás, como a rejeição e os abusos de autoridade. No Brasil, desde o período da colônia, os senhores de escravo tratavam seus filhos com dureza e rispidez. Isso gerou revolta no coração dos filhos, mas estes se tornavam tão duros quanto seus pais quando se tornavam pais. Então, ia se perpetuando uma relação patológica, doentia, entre o pai e os filhos. As moças eram discriminadas e se retraíam, mas cresciam com revolta e rebelião no coração. Com o passar do tempo, as coisas foram melhorando por um lado, mas se complicando por outro. A sociedade moderna e pós-moderna sofreu avanços inacreditáveis. Em poucos anos, testemunhamos a criação de avanços tecnológicos que contribuíram para melhorar o nosso estilo de vida. Né? Hoje nós somos um povo muito abençoado nesse sentido. Né? Até pessoas de baixa renda gozam de certos confortos provocados pela tecnologia. O celular, a TV a cabo, a internet que está em todo lugar, né? Os computadores, notebooks, tablets, e sem contar de facilidades que são provocadas, né? Que são proporcionadas pela tecnologia, os novos carros que vêm surgindo, né? Quase todos eles automatizados. Eu recentemente adquiri uma moto e essa moto ela não tem nenhuma parte mecânica, mas tudo eletrônico. Então, a sociedade moderna e pós-moderna, ela vem sofrendo uma velocidade muito grande, um avanço tecnológico extraordinário. Mas tudo isso que contribui para melhorar o nosso estilo de vida, também tudo isso passou a exercer uma influência prejudicial sobre os adolescentes e os jovens, principalmente. Afeta também as pessoas mais maduras, até os idosos, as crianças também, porque nem mesmo as crianças foram poupadas. Vivemos a época das redes sociais, da globalização, da comunicação em tempo real, e tudo isso, ao invés de nos aproximar, tem nos afastado uns dos outros. As pessoas passam mais tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, do que em conversas face a face. As vidas são expostas sem escrúpulos nas redes sociais. Os pais dessa geração enfrentam os desafios do divórcio, de uma agenda excessiva de trabalho, distanciamento da vida social dos filhos, influência da mídia sobre os usos e costumes das crianças. Jovens e adolescentes, muitas vezes trancados nos quartos, vivendo um gueto, onde a comunicação se dá quase que exclusivamente através das redes sociais. Eu me lembro que uma vez eu fiquei hospedado na casa de uma família, numa cidade aqui do Paraná, e isso alguns anos atrás. Ainda não falava-se em WhatsApp, nem em Facebook. Na época do Orkut, que muitos jovens nem sabem o que é mais. Eu sei que naquela época usava-se muito e-mail. Né? Hoje ainda continua se usando, mais às vezes por questões de trabalho. Mas eu me lembro que chegou a hora do almoço, a dona da casa, então foi reunir a família para sentarmos à mesa. E qual não foi a minha surpresa, quando ela se assentou no computador de mesa, que estava no canto da sala, e mandou um e-mail para a filha que estava no quarto, para que ela descesse e viesse almoçar. Quer dizer, a mãe não subiu as escadas, nem mesmo deu um grito, né, como as mães costumam fazer, né? Ó, filho, vem! Não, ela mandou um e-mail. E naquela época, isso já me deixou impressionado, meus irmãos. Como que pode o nível de comunicação chegar nesse extremo, que dentro da própria casa a mãe precisa mandar um e-mail para a filha para que ela venha almoçar. Eu me lembro que quando meus filhos mais velhos, né, o Josué, o Miguel, que hoje estão casados, quando eles eram crianças,
a televisão passou a exibir um desenho animado chamado A Turma do Bairro. Talvez os jovens se lembrem desse desenho. Este desenho ensinava as crianças a elaborar planos para se rebelarem contra a tirania dos adultos. Era uma verdadeira escola de rebelião contra a autoridade dos pais. Os garotos do desenho ensinavam que os adultos eram inimigos das crianças e queriam roubar delas o direito de decidir o seu próprio destino. E essa era apenas uma das influências que a mídia exercia e ainda exerce sobre nossas crianças. Em nosso país foram aprovadas leis que condenam pais que usam a vara na educação dos filhos. Uma criança pode acusar um pai de abuso físico se levar umas varadas. Tudo isso tem dificultado o exercício da educação à maneira de Deus, conforme ensinada pela palavra. A Bíblia descreve esse comportamento como se fosse um livro bem atual. Vejamos o que ela diz em Romanos 1,30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Vejamos também as palavras de Paulo em 1 Timóteo 9, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas. Paulo está citando pessoas que são passíveis de serem julgadas pela lei e dentre elas ele cita os parricidas e matricidas, ou seja, assassinos de pais. Esses atos abomináveis são resultados do crescimento da rebelião no coração dos filhos. E, em parte, a culpa dessa atitude perversa é dos próprios pais. A responsabilidade de educar os filhos não é dos avós, nem da escola ou da igreja, e muito menos do Estado. Esse dever é dos pais. Infelizmente, além dos falsos educadores já citados, muitos pais recorrem à famosa babá eletrônica, que hoje em dia, além da televisão, inclui também o YouTube e outros streamings que exibem filmes e desenhos voltados para o público infantil. Nós vemos crianças de 3 anos de idade que já dominam um celular, porque os pais dão e deixam a criança ali, investigando os desenhos do YouTube e às vezes até entrando em programações, em vídeos que não são adequados para uma criança, às vezes nem para um adulto. A Bíblia traz sérias asseverações sobre como os pais devem tratar seus filhos. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver como nós podemos vencer a rebeldia dos filhos através das sábias instruções da Palavra de Deus. Nós vamos encerrar por aqui essa aula, porque o nosso tempo já se esgotou, mas nós vamos dar continuidade ao tema no próximo vídeo, na nossa próxima aula, e vamos falar sobre como a Bíblia pode nos ajudar, através dos seus ensinamentos, a solucionar esse problema de rebelião dos filhos em relação aos seus pais. Ok? Mas aí, queridos, eu quero, antes de nós fazermos uma breve oração, hoje eu quero orar abençoando os pais e os filhos, ministrando cura nos relacionamentos. Talvez você seja uma pessoa que está aí nos assistindo e você tenha sérios problemas com o seu filho, com a sua filha, com vários filhos. Então eu quero que você coloque a sua mão no coração daqui a pouquinho e você vai receber uma oração para abençoar e curar o relacionamento entre você e seus filhos. Mas antes disso, eu quero pedir para você mais uma vez, nós sempre vamos fazer isso, pedindo que você esteja curtindo o nosso vídeo, se ele foi bênção para a sua vida, é claro, e também inscreva-se no nosso canal. Nós estamos precisando de mais pessoas que estão nos seguindo, inscrevendo-se, para crescermos dentro do YouTube. E assim podemos expandir ainda mais a palavra de Deus.
Também você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Então use as redes sociais para alguma coisa que realmente seja bênção. Abençoe pais que estão lutando aí com os filhos. Nós não estamos aqui para criticar os pais, nem para trazer um peso sobre os pais. Hoje nós fizemos uma apreciação do problema, mas no próximo vídeo vamos falar sobre a cura da doença. E vai ser bênção. Então, se uma pessoa puder assistir esse vídeo, ela vai ter a continuação do assunto no próximo vídeo. Ok? Então, que Deus possa abençoá-lo. Se você desejar adquirir o livro do nosso curso, As Doenças do Nosso Século, primeira parte, está aqui já prontinho para você. É só você ligar no número que eu vou colocar aí embaixo, que é o nosso WhatsApp também. Entre em contato conosco e faça o seu pedido, tá bom? O livro custa apenas R$20 e com a compra desse material você vai estar contribuindo para que o nosso trabalho continue sendo desenvolvido. Nós não pedimos ofertas aqui no vídeo, mas anunciamos material. Nós temos a livraria Palavra Viva, que tem vários livros, né? E eu gostaria até de apresentar para você o último lançamento que chegou para nós agora, a Bíblia de Estudo John Wesley. Você que é metodista e que não é metodista também, vai ter oportunidade de ter em suas mãos cerca de 19.000 notas de estudo, 105 janelas sobre 5 temas de Wesley e outros 100 temas. Também indicação aos sermões de Wesley, muitos assuntos diferentes, né? Um texto muito bom da Nova Almeida Atualizada, né? E introdução antiga ao Novo Testamento, além de introdução aos livros. Então é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia muito boa. Ela está custando hoje R$203. Nós vendemos para você e parcelamos o cartão, viu? É só você entrar em contato conosco no número que apareceu aí na tela. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. E agora vamos orar. Pai, eu quero abençoar em nome de Jesus todos aqueles que estão ligados na escola bíblica Palavra Viva. Eu abençoo os pais, que o Senhor conceda sabedoria e graça para que eduquem seus filhos segundo a disciplina e a admoestação do Senhor. Também abençoo os filhos para que sejam submissos aos pais, obedientes, que honrem seus pais. Este é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Que o Senhor abençoe todos os filhos e todos os pais, e que a tua graça possa vir para trazer restauração e cura para todas as famílias. É o que eu lhe peço, meu Pai, e te agradeço, porque tu és o Deus que responde às nossas orações. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula na Escola Bíblica Palavra Viva.